Som. A paz do Senhor para os irmãos. Coisa maravilhosa. Bom estarmos aqui, né, irmãos? Para louvar a Deus, glorificar o Senhor. A primeira parte já foi. Você veio, você entregou o seu louvor, você orou, você ofertou. E agora a gente espera a parte de Deus, porque nós vamos ouvir a palavra. Por favor, se assentem. Certa vez, quando Jesus multiplicou os pães, a primeira coisa que ele fez foi dizer para o povo: se assente. Se assente. Porque sentado, você não fica agitado. Sentado você consegue esperar. E tinha que esperar. Amém? Mas não é sobre isso que eu vou falar agora, não. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao ministério, o pastor e as irmãs que me deram essa oportunidade de estar aqui. Quero também agradecer a minha família. O motivo de eu estar aqui hoje é a minha família. Lógico, Deus me salvou, mas me deu uma família. E se há um ministério na minha vida, é por conta da família que Ele me deu. Essa família tem um título, e o título dessa família é Família Missionária. Amém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois é noite, já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou um pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Pai amado e santo, eis aqui a tua igreja, Senhor. Essas pessoas não saíram de casa para ver o pregador ou para ver
os cantores que aqui subiram. Não. Essas pessoas entraram por essas portas com o objetivo de adorar o teu santo nome. E certamente com a intenção de ouvir a tua doce voz. Agora, Senhor, eu sou apenas aquele que abre a boca para que tu fale. E eu estou 100% em tuas mãos, Senhor. Fala o coração da tua igreja. Manifesta neste lugar o teu poder. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o pano de fundo é a Páscoa. Os discípulos começaram a seguir a Jesus depois que ele começou a ministrar, e a primeira ministração de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Porém, esses discípulos, eles estão caminhando para casa agora. Por quê? Um dia anterior, 3 dias antes, Jesus ele foi crucificado. Um tremendo alvoroço aconteceu ali em Jerusalém. E eu quero que vocês comecem a avaliar comigo, porque quando a gente lê essa palavra, a gente passa a ter um entendimento, porque somos nós que estamos lendo, e a gente lê em frações de alguns minutos, de que esses discípulos são homens vacilantes. Mas eu quero trazer vocês para o seguinte contexto desse texto. Avaliem o seguinte: lá está o mestre, homem que curava, homem que ressuscitava mortos, homem que tinha uma palavra diferenciada. A própria Escritura diz isso, ele falava como quem tem autoridade. E de repente esse homem está numa cruz. Hoje, um parente meu enterrou o esposo, uma parente minha, e foi repentina a morte. Sobre aquele homem, a minha prima depositou toda a esperança, os filhos depositaram toda a esperança, e de repente ele passa mal, vai para o hospital e o laudo vem: falecimento. Era um dia normal. Para esses homens aqui, que a gente está lendo do caminho de Emaús, não era diferente. Tudo que eles esperavam de Cristo naquela cruz, para eles foi por água abaixo. Mas por que eu estou trazendo essa mensagem? Desde o dia que fui convidado, essa palavra soltou meu coração sobre o voltar. Voltar para onde, Alex? Voltar para o Evangelho. Nós hoje estamos vivendo um momento, é um momento imediatista. É um momento em que você aperta o botão no seu celular e você quer que a encomenda chegue em 12 horas, ou no máximo em 24 horas, senão você cancela essa compra. A gente está vivendo um momento em que Deus, infelizmente, em muitas vidas, Ele não está assim acima de nós, Ele está abaixo, porque temos colocado em cima dele um sentimento que não é o que Ele quer. Nós estamos colocando uma esperança nele, que não é aquela que Ele veio trazer para nós. E nessa noite, igreja, talvez o que eu vá dizer, você não vai sapatear, você não vai pular, mas uma coisa eu tenho certeza: se você examinar as Escrituras, vai fazer bem para a tua vida espiritual. Aleluia! Isso eu tenho certeza. Por quê? Observe comigo aqui, ainda no Evangelho de Lucas, o versículo 19. Jesus vai fazer uma pergunta para esses discípulos: que coisas aconteceram com Jesus, o Nazareno?
eles vão responder assim: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Até então eles estão corretos, mas onde é que está o erro? O erro é que ninguém o reconhecia como ele realmente era. Ele não era profeta apenas, ele não era apenas poderoso em obras, ele não veio para ser reconhecido por isso. Ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é aquele que veio para salvar a humanidade, mas eles não entendiam isso. Observe um outro detalhe, eles vão dizer ainda aqui: pensávamos que ele iria restaurar, redimir a Israel. Quero convidar vocês, abra a Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14. Olha o que disseram para Jesus. Alguém na multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Sabe por que eu estou lendo isso, meus irmãos? Porque eu preciso que os irmãos reflitam numa coisa: quem é que designou o Jesus que a gente serve juiz e repartidor entre nós? Quantas vezes joelhos se dobram para dizer: ó Senhor, olha aí o meu irmão, o litígio que eu estou tendo com ele, entra com a tua providência. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, porque Deus não constituiu Jesus Cristo repartidor entre você e o seu irmão. Ele não é esse tipo de juiz, não é. O que ele quer que você faça é abrir mão, muitas das vezes, deixar ela na mão dele simplesmente. Mas tem tanta gente brigando aí por causa de dinheiro, tanta gente matando uma ou outra. E olha, eu não estou falando lá fora não. Essa palavra não é para quem está lá fora, essa palavra é para quem está aqui dentro. Ah, irmão, eu não estou vivendo isso. Então o dia que essa oportunidade vier, vá para essa palavra e diga: Senhor, Tu és acima de todas essas coisas. Mas continuando, João 6, abra João 6, eu gosto de Bíblia, irmãos, então eu vou pedir vocês para estar abrindo a Bíblia toda hora. Vamos lá? João, capítulo 6. É um dos textos que eu mais aprecio na palavra, que é a multiplicação dos pães, general. Mas o que me chama a atenção na multiplicação dos pães, vou contar a vocês por dentro aqui, se alguém não teve a oportunidade de ler. Jesus, ele está num determinado local, deserto, está ministrando, a noite vai caindo, e os discípulos dizem para ele: mestre, manda esse povo embora, não tem comida para eles. Embora ele sabia bem o que ele devia fazer, ele simplesmente dá uma ordem aos discípulos: coloca esse povo sentado, o que é que vocês têm aí? Alguém ainda vai dizer: a gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele manda aquele povo todo sentar, e ele passa os discípulos para que comecem a dividir entre aquelas pessoas. Ok, tudo isso está sendo feito, o povo começa a comer, o povo começa a se alegrar, e de repente, então observe aí o versículos 14 e 15 de João 6. Olha o que está escrito: depois de ver o sinal milagroso, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte.
Observe que a palavra rei aí é com R minúsculo. E observem também no versículo 14, aquele brado de vitória do irmão, né? Depois que comeu o pão, esse aí é o profeta que devia vir. Não é assim quando as coisas vão bem? Não é assim quando a dor é sanada? Não é assim quando a porta é aberta? Não é assim quando está farto? Não é dessa maneira quando você ganha uma causa da justiça? Não é assim? Pois é, meus irmãos. E quando não é assim? Como o irmão falou, e quando se é acometido por uma doença? Como um pastor que está dando aula para nós, eu nem sei se ele está aqui, eu vou pedir licença para falar isso. Ele orou muito pelo filho dele. Eu estive aqui ontem e oramos pelo aquele pastor. Eu creio na vitória, creio mesmo. Porém, o pastor que dá aula para nós de história, ele também cria na vitória. E o filho dele foi acometido de uma enfermidade. O joelho dele também foi para o chão. As orações dele também subiram até o céu. Mas ele enterrou o filho dele. Que isso, irmão? Você ao invés de nos levantar, você está vindo aqui para nos trazer uma palavra de desânimo? Não! Eu estou vindo aqui para trazer Bíblia. Eu estou vindo aqui para falar a palavra do Senhor, para dizer como aquele irmão disse: independente se Deus fizer comigo ou não, se ficar torto, paralítico, tetraplégico, não importa, eu vou continuar louvando e adorando a Deus. Esse Jesus não se vende de mercado, meu irmão. Jesus, ele não se vende de mercado. Louvado seja teu nome, Senhor. E esses homens aqui que comeram esse pão, se vocês continuarem lendo essa passagem, Jesus vai atravessar para outra banda, e eles vão fazer um esforço tremendo para ir até Cristo, e dentro desse esforço tremendo, eles vão chegar até o outro lado. Às vezes a gente trabalha muito, né? Só não é pela coisa certa. E quando chegam do outro lado, eles vão falar: pô, mestre, a gente estava te procurando a noite toda, mas que bom que o Senhor está aqui. E o que eu acho lindo é que Jesus olha no olho daquela gente toda e diz assim: vocês não estão me procurando por quem eu sou, mas vocês estão me procurando porque vocês viram o milagre, encheram a barriguinha de pão e acham que agora não precisam mais trabalhar, basta seguir Jesus e o pão chegou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, isso Jesus falando, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe aquele pão que vocês comeram? Aquele milagre que eu fiz, ele entrou na boca, ele foi para cá e ele vai embora. Mas eu sou o pão da vida. Tem que comer desse pão. Aqui a gente está dando glória, mas sabe o que aquele povo começou a fazer? O quê? Pão da vida? Engraçado, o povo que disse que era o profeta, agora está dizendo pão da vida. Ué, eu não tenho. Moisés nos deu pão. Foi para a religião, foi para a Bíblia. Moisés nos deu pão. Que pão é esse? Que negócio é esse de fazer parte contigo? De comer dessa carne? Que negócio é esse? A gente aqui não é canibal, não. Quem é você? Engraçado. Trabalhamos a noite toda, Senhor. E agora, quem é você? Será que tem gente ainda hoje assim? Os dias atuais? Ó, irmão, eu estou orando, mas eu não quero mais ir para a igreja, não. Sabe por quê? Quanto mais eu oro, parece que mais Deus pede de mim alguma coisa. Não é? É assim? É mais ou menos assim? Os dias atuais são assim? Pois é. Mas o que eu acho muito bonito nessa passagem é porque o marketing de Jesus não é o marketing que enche igreja. Tem gente preocupada com o número. Olha,
Eu louvo a Deus pelo templo e quero que ele seja um templo para 8.000 pessoas ou 20.000. Mas deixa eu também oro muito para que esses 20.000 possam fazer diferença na vida de pelo menos uma pessoa ali fora. Uma! Porque esse Jesus aqui, ele quando ministra, ele não se importa se você vai virar as costas, não. O marketing de hoje diz, não, você tem que agregar, você não pode falar dessa forma, irmão. Você tem que buscar palavras abertas, perguntas abertas para trazer a pessoa para você. Mas quando você vai olhar para esse Jesus aqui, ele diz, olha aqui, o negócio é o seguinte, eu fiz um milagre lá, eu tenho o poder de fazer milagre, mas você vai ter que participar, é do meu corpo. Ah, Senhor, do meu corpo eu não quero, então pode ir embora. E ele vai voltar-se para os discípulos que seguem a ele todo dia e vai dizer, quer ir também? Que marketing, né? Você quer ir também? Pode ir. Aí, glória a Deus que sempre tem um Pedrão que pula na frente e diz, Senhor, a gente não está atrás do Senhor por causa do pão, não. A gente está atrás do Senhor é porque as palavras que saem da sua boca, elas são vida e são vida eterna. Vida eterna! Saia dessa! Saia da terra! Tira o pé do chão! Porque o que Deus tem para a tua vida é vida eterna, meu irmão! Alguns homens estão achando que Jesus é aquele que veio para condenar apenas. Abra aí em João, capítulo 8, por favor. Versículos de 1 a 11. Eu não vou ler de 1 a 11. Mas esse aí é aquele que trata da mulher adúltera. Trouxeram uma mulher pega em adultério, não trouxeram um homem, porque o objetivo às vezes das pessoas não é saber o que aquela pessoa precisa, e nem muito menos quem é Jesus. O objetivo de muita gente que vem até você é começar a te questionar, começar a te colocar na parede, mas sabe para quê? Para ver se você vai cair em algum erro. Então eles trazem essa mulher, jogam aos pés de Jesus e diz, olha aí, ó, na palavra está escrito o seguinte, ela foi pega em adultério, ela tem que tomar uma pedrada. Uma não, ela tem que morrer na pedrada. Às vezes, a gente leva um irmão a Jesus por conta de algum probleminha, mas a gente não leva esse irmão a Jesus dizendo, Senhor, ele pecou, ele cometeu isso contra a minha vida, ele fez isso contra a minha alma, mas tenha misericórdia da alma dele. Não, às vezes a gente diz, olha aí Jesus, olha só, ó Senhor, ó, tu sabes, né, Jesus, se fosse em outro tempo. Glória a Deus que isso não acontece aqui, não acontece no nosso meio, não é isso, irmãos? Oh, aleluia! Mas aí, alguém conhece o apóstolo João, o discípulo do amor? Ele não foi sempre um discípulo do amor, não. Dá uma olhadinha. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 54. Vamos lá comigo, rapidinho. Lucas 9, 54. Essa cena é uma cena linda. E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da tua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os irmãos sabem que samaritano não falava com judeu. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, vendo o quê? Ó, o Jesus pode entrar? Não, aqui não. Vocês estão indo para Jerusalém, a gente não tem nada com judeu, a gente não quer vocês aqui não. O quê? Jesus não pode entrar? Olha o versículo 54. Olha como é que, às vezes, o cristianismo brota na alma. Olha aqui, ó. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e
e os consuma, como Elias também fez. Sabe aquele, eu vou usar a palavra atentado, sabe aquele irmão, não é um irmão atentado, mas sabe aquele vizinho atentado? Sabe aquele homem que te perturba a vida toda? Sabe aquele que no trabalho você chama ele de um monte de coisa, só no pensamento, você não verbaliza, você fala, isso é uma praga, isso é uma peste, né? Isso, vai o poder, né? Pois é, às vezes a gente está igualzinho João, Senhor, dá para mandar fogo do céu, não, consumir esse idólatra, ou esse que adora outros deuses, né? Não é assim? Mas não, eu preciso dizer a vocês a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho está no versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? Jesus não veio destruir a sua vida, não, querido. Jesus não veio destruir a vida do seu vizinho que você diz que não gosta de você. Jesus não veio para destruir aquela pessoa que às vezes havia um despacho lá, porque segundo até o coração dele, ele está fazendo aquilo até numa certa inocência ou com muita maldade. Mas Jesus não quer destruir ele, não. Porque Jesus veio salvar ele assim, como esse homem que vocês estão ouvindo a mim. Porque se vocês conhecessem esse homem outrora, eu duvido, muitos nem me convidariam para entrar nessa porta. Porque muitas vezes é assim, irmãos. Nós temos um raio-x cristão de João e de Tiago. A gente bate o olho e diz: isso aí não tem mais jeito não. Ó Senhor, tenha misericórdia dessa tua igreja. Irmãos, há uma promessa para nós. Abre aí Mateus capítulo 10, por favor. Existe uma promessa e eu quero ser profeta na sua vida. Vocês acharam assim, poxa, esse irmão que é isso? O irmão tem a primeira oportunidade dele, ele veio desse jeito. Os irmãos não vão mais me convidar, nem as criancinhas lá para participar. Oh, glória! Ó, Mateus 10. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos. Meus irmãos, isso está na sua mão. E curar todas as doenças e enfermidades. Isso também está na sua mão. Continuando, ele vai dizer o seguinte, versículo 7. Por onde forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Foi cantado aqui. Você precisa pregar essa mensagem. Mas muitos querem pregar a mensagem com a boca, mas não querem pregar com a vida. Não adianta abrir a boca se a sua vida não acompanha a sua pregação. Eu tenho uma família que diz que a minha família é missionária. Sabe por que eu digo que essa família é missionária? Porque o que eu estou pregando aqui em cima, eu prego na minha mesa, na hora do almoço e na hora do jantar. O que eu estou falando com vocês, eu não fico falando apenas ao ar. Isso é coisa que eu quero viver. Não significa que estou dizendo que eu sou impecável, ou que você deva ser impecável. Isso seria uma utopia. Porque você peca quando pensa, você peca quando age, e você peca quando fala. A diferença do crente é que o crente não permanece na prática do pecado. Ele diz: Senhor, eu pensei isso, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu agi dessa forma, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu falei o que não devia, tenha misericórdia de mim. Essa é a vida do crente. Crente não tem que ser um depósito de podridão interna. Crente tem que todos os dias fazer a semelhança do que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. Ele sentou, ele foi lá, ele lavou o pé daqueles homens, ele estava ali ensinando duas coisas. A primeira delas é que a palavra de Deus lava a nossa vida, mas na caminhada, todos os dias os seus pés vão se sujar.
vai se sujar, não tenha dúvida disso. E a segunda é que nós, se quisermos achar que somos alguma coisa no reino, então sejamos servos. Sejamos servos. Aleluia! Isso é o que está aqui. Essa é a promessa. Quem recebe essa promessa? Amém. Sejamos servos. Aleluia! Aleluia! Mas tem mais coisa nesse capítulo 10 de Mateus. A promessa continua firme e forte para a gente, porque ele vai dizer: você vai pregar que o reino está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. De graça. E de graça também devem dar. Quando eu falei para a Rosária levantar ali, eu preciso contar um testemunho muito rápido. O pai dela foi acometido de câncer. E me chamaram para fazer uma oração. E quando chegou lá, eu disse assim: olha, eu posso até fazer uma oração, mas o Espírito Santo me diz que o que vocês precisam nessa casa não é de uma oração, mas é da palavra de Deus na vida de vocês. E me abriram uma oportunidade de pregar. A primeira coisa que a Lila, que é a mãe da Rosária, falou foi: eu vou fazer sempre um café, um cachorro quente, um bolo, e o culto era toda quinta-feira. Isso durou mais de 6, 7 meses. Quantos meses, Rosária? 8 meses. Durou mais ou menos uns 8 meses. Mas você sabe o que eu disse para ela? Eu só quero água. E se fizer café, se fizer bolo, se fizer cachorro quente, eu estou fora. Se tem alguma coisa que vocês precisam comer nessa casa, é a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Muita gente vai na sua casa pelo café e pelo bolo. Se quiserem ir na minha, lá está aberto. Lá também tem bolo, lá também tem café. Mas a primeira coisa, se você quiser realmente ir lá, ora por mim também. Entra lá para orar comigo, entra lá para ler a palavra comigo. Chega dessa coisa, né? Dessas visitas que não surtem tantos efeitos espirituais. A palavra de Deus vai dizer que um tem que ter salmo, um tem que ter cântico, o outro tem que ter palavra. Mas nos dias atuais, as pessoas têm novela, tem filme, tem isso, tem aquilo, mas não tem Jesus. As palavras são vãs. Às vezes as conversas são vãs, são sobre a vida dos outros. É um monte de maledicência, de fofoca. Isso não é evangelho. Isso não é reunião espiritual. Em nome de Jesus, igreja, acorda. Aleluia. Mas ainda tem promessa para nós. Versículo 16 de Mateus 10, ele vai dizer: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, e será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Mas ele continua: o irmão entregará à morte o seu irmão. A gente vê isso ainda hoje. E o pai, o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Mas olha, gente, isso aqui que ele está dizendo, ele não está falando porque você provocou o seu filho, você provocou o seu pai. Era uma guerra por causa de herança, era questão de olho grande, não. Lá em cima está dizendo: quando forem ministrar a minha palavra. Muita gente está confundindo isso. Quero abrir aqui um aspas. Muita gente está falando mal do patrão, não é? Patrão é isso, é um endiabrado, é aquilo, mas você quer ler Bíblia na hora do trabalho, você quer orar na hora do trabalho. Meu irmão, isso não é testemunho nem aqui, nem no Japão,
em lugar nenhum. Se em Marte tivesse alguém morando, lá também não seria testemunho, porque isso não é o que Jesus te ensinou. Por isso que se eu pudesse dar, ou dando um tema a essa mensagem, a mensagem o tema é: voltemos. Se volte para a palavra, dê testemunho de vida. Vamos parar com essa coisa de falar: eu estou sendo perseguido no Brasil. Olha, tem perseguição sim. Prega a palavra de verdade, começa a viver de verdade, aí você vai ver perseguição. Mas muitas vezes estou sendo perseguido, mas o cara está passando a perna no outro, está dando cheque sem fundo, está usando gatonete. Tem isso? Está cheio de falta crua. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. A Bíblia ensina a depender de Jesus Cristo. A palavra que eu estou lendo, ela está dizendo que nós devemos depender apenas de Jesus Cristo. E quando você faz todas essas coisas que eu disse aqui atrás, é porque a sua confiança e a sua fé está igualzinha aqueles dos discípulos de Emaús. Mas a ideia hoje não é fazer você ir deprimido para casa. A ideia é fazer você voltar-se para a palavra e ter uma vida edificada na verdadeira palavra e pregação. Mas o Senhor continuou. Depois de dizer todas essas coisas, e é interessante que ele disse que quando eles forem presos, é para eles não se preocuparem, mas não disse que iria mandar um anjo para soltar. Porque se os irmãos não conhecem a história da igreja, tirando João, todos os apóstolos, todos, sem exceção, tiveram mortes e mortes horríveis nas mãos dos perseguidores. A Igreja do Brasil é uma igreja que, se tivesse uma classificação, diríamos light. Por que light? Ninguém entra por essas portas atirando em ninguém por conta da nossa fé. Pelo contrário, a gente pode postar o que quiser no Facebook, a gente pode falar o que quiser. Nós somos livres aqui no Brasil, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu não sou desses que querem que a perseguição venha, não. Mas uma coisa também eu tenho certeza: esse mundo de frouxidão faz com que a gente banalize Jesus Cristo. Parece que Jesus Cristo, ele é um ser qualquer, que eu posso fazer qualquer coisa. Depois eu peço perdão, amanhã eu volto lá e me conserto. Você pode estar cauterizando a sua mente, irmão. E isso é um perigo. Você pode estar anulando a fé que Jesus Cristo está tentando colocar na sua alma todos os dias quando você escuta a palavra dele. Vamos lá ainda em Mateus 10. Vou pular rapidamente aqui para o versículo 34. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Será que é esse evangelho que a gente está vivendo? É um evangelho que manda a gente perder para ganhar? Ou é um evangelho que diz que você tem que buscar o seu sucesso? Esse evangelho não diz que quando você entra por aquelas portas, você tem que vir buscar a sua bênção. Desculpa com aqueles que dizem isso. Eu sou terminantemente contra, porque você, quando entrar por aquelas portas, isso pela palavra de Deus, entre trazendo o seu louvor, entre trazendo a sua adoração, entre trazendo a sua vida para Ele, porque esse nome só está aqui. E nós só estamos aqui, como foi cantado, porque em João 3,16 está escrito de forma bem clara: porque Deus amou o mundo de
tal maneira, não tem como descrever, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para finalizar, meus irmãos, eu quero pedir a vocês que abram Filipenses, capítulo 3, porque isso é o que nós devemos colocar a nossa fé e esperança. É neste versículo aqui. É em toda a Bíblia, mas eu especificamente hoje quero falar desse versículo aqui. Porque, voltando no texto, no caminho de Emaús, onde é que estava a esperança deles? Jesus é um profeta. Jesus era um homem poderoso em palavras e obras. Nós achávamos que ele ia redimir a Israel. Eram esperanças terrenas, eram esperanças passageiras e momentâneas. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, compreendendo a essência daquilo que Cristo veio fazer por nós, em Filipenses 3, ele vai dizer para mim e vai dizer para você nessa noite, embora já está escrito, mas às vezes a gente não consegue ler porque a gente não tem tempo. Ele vai dizer o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Eu não sei se você espera isso, meus irmãos, mas eu estou esperando isso. Aleluia! Essa é a minha única esperança, porque naquele caminho de Emaús ele falou para aqueles homens: olha, isso tinha que acontecer, e o que eu ministrei a vocês é que eu ia morrer, mas eu iria ressuscitar. E ele disse em João 14: eu estou indo preparar lugar, porque se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Então, irmãos, é um convite a voltarmos ao Evangelho, é um convite a esperarmos as coisas do céu, é um convite a pensarmos nas coisas do céu. Hoje é um convite para você tirar o seu pezinho da terra, tirar a sua cabeça da terra e elevar o seu pensamento para o céu, porque é de lá que veio o socorro. Não, ele já veio, está através do Espírito Santo na sua vida, e você precisa, se não fez, se arrepender. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Igreja, glória a Deus. Pastor Júlio, por favor, nessa oportunidade, querido, sem mais delongas, nós temos